Olá! Como vai você? Sejam muito bem-vindos! Para quem não me conhece, eu sou Lauren Mendes, consultora financeira e idealizadora do método Gestão Financeira para Casais. Eu ajudo casais a realizar seus sonhos através do planejamento financeiro. E hoje, nesta live, vamos falar sobre transição de carreira. Dinheiro, ele é o mocinho ou ele é o vilão? E para participar comigo aqui, eu convidei a coaching de carreira e empreendedorismo Mel Bracarense. Vai ser um bate-papo aqui super rico. Deixa eu ver aqui se ela já conectou para eu colocar ela aqui comigo. Só um minutinho, pessoal. Acho que ela ainda não conseguiu conectar, não. Só mais um minutinho, tá? Quando ela não conecta, eu vou falar sobre a enquete que eu fiz ontem. E eu fiquei assim, surpresa com os resultados, sabe? Eu esperava que os resultados fossem ser expressivos, mas eu não imaginei que eles fossem ser tão expressivos. Eu fiz algumas perguntas e dentre elas eu perguntei qual é o percentual, né, das pessoas, que foi a pergunta que eu fiz, que desejam uma nova vida profissional. 78% das pessoas que responderam à minha enquete falaram que desejam sim uma nova vida profissional. E tive até uma situação interessante, que uma das participantes falou que não desejava, mas me mandou no privado fazendo alguns questionamentos. Eu falei assim, olha, eu acho que você deseja sim, sabe? Outra pergunta, perguntei se a pessoa já tinha vontade de chutar o balde. 75% das pessoas responderam que têm ou já tiveram vontade aí de chutar o balde e deixar tudo pra lá. E a outra pergunta que eu fiz, que foi com a maior representatividade, né? Que 96% das pessoas que me responderam falaram que elas não fazem a menor ideia como se planejar para fazer o processo de transição de carreira. Então, para isso, eu chamei aqui a Mel para me ajudar, né, nesse assunto. Eu vi que ela já entrou, vou conectar ela aqui agora. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu estou me Vai, sentindo honrada de estar aqui com você. vai ser um bate-papo muito rico. Eu tenho certeza que todo mundo que estiver aqui conectado vai conseguir aprender e aí começar a pensar novas possibilidades. E às vezes tirar uma ideia que está lá guardadinha dentro do coração, que a pessoa não tem coragem nem de olhar. Às vezes não falar nem para ela mesma, né? Não tem coragem nem de falar para ela mesma. Não tem coragem nem de falar, nem para, né? Ela quer colocar tão guardadinha ali dentro que ela acha até que aquilo ali, né? É uma ilusão da cabeça dela pensar naquilo ali. Mas, Mel, eu estava comentando aqui antes de você entrar que eu fiz uma enquete e perguntei aí se a pessoa tinha vontade ou não de fazer uma transição de carreira, se ela já tinha tido vontade de chutar o balde. Eu tive um percentual muito grande de respostas que sim. Então, 78% das pessoas que me responderam que têm vontade de fazer o processo de transição de carreira, 75% falaram que já tiveram ou têm vontade de chutar o balde, né? E 96% das pessoas me falaram que não fazem a menor ideia de como fazer isso, né? E para fazer um processo de transição de carreira, tem várias vertentes que a gente precisa olhar. E uma delas é a questão financeira, né? Porque dinheiro, ele é necessário.
Não é É, isso? tem a ver com planejamento mesmo, né, Lori? Porque às vezes a gente, quando você fala essa coisa de chutar o balde, assim, né? Fico pensando quantas vezes na vida a gente perde o timing, né, daquele momento de fazer as coisas de uma forma planejada, pensada, e chega num limite do insuportável que a gente só sente, tem uma escolha, que é chutar o balde, né? E Sim, normalmente não é a melhor escolha. Então, não se é a a melhor gente consegue escolha. realmente, se a gente consegue se planejar, se organizar, fazer de cabeça fria, a gente tende a tomar decisões mais acertadas, né? Sim, e ter muito mais sucesso, né? Ter muito mais sucesso. Então, quando a gente fala de questão financeira para um processo de transição de carreira, normalmente a gente orienta o cliente a ter uma reserva financeira de no mínimo 6 meses ali para cobrir as despesas que a pessoa tem, né? Como eu disse, dinheiro ele é necessário. A pessoa tem que comer, a pessoa tem que vestir, a pessoa tem que morar. Não tem como simplesmente chutar o pau da barraca e ir embora para Marte, né? Pegar ir para a Lua. Não tem como fazer isso. Então a pessoa precisa sim ter uma reserva financeira que dê conta ali do recado durante um período. Mas não é só isso. Não adianta eu ter o dinheiro se eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer. Se eu não faço a menor ideia se existe nicho para o que eu quero fazer. Não é verdade? Tem mais uma coisa. Se você não tem uma motivação forte, não tem clareza do que você vai fazer, você não consegue nem juntar esse dinheiro. É ou não Não, é? não consegue. Você precisa ter um objetivo, né? Que não seja um objetivo claro. Você tem aí diversas clientes que são exatamente assim, né? Às vezes elas não sabem ainda para onde elas querem ir, como que elas podem fazer esse processo de transição de carreira, mas elas já conseguem mensurar ali e criar um colchão financeiro que suporte esse processo de transição, né? Para que ela não deixe no meio do caminho tudo de lado, porque ela precisa voltar, porque antes ela monetizava, né? Que era um trabalho que ela já tinha conhecimento, poderia, provavelmente já tinha um certo status, né? Tem experiência. Então, a monetização ela realmente é muito mais fácil do que começar um projeto novo. Então, se a pessoa consegue fazer uma reserva financeira, ela consegue ir a fundo no processo, né? Então, quando ela descobre lá qual que é o ideal de trabalho dela, né? Qual que é a medida de maternidade e carreira, né? E você tem um colchão que suporte esse seu processo, até que o seu negócio tenha monetização, ele fica mais fluido, ele fica mais leve, tanto para a pessoa que está participando do processo, quanto para o casal. Porque nenhum casal quer passar por esse tipo de dificuldade, né? E assim, a questão financeira é uma questão que mexe muito, né? É uma Mexe das muito. principais questões que mexe mais com o casal, né? Sim, Então a gente tem que estar atento a isso também. tem que estar atento a isso. Então, assim, tem diversas formas da pessoa fazer esse planejamento, né? Claro que, como aqui a gente trabalha muito com casal, né? O nosso foco ele é casal, o ideal é que esse processo de transição seja feita de forma em conjunto, né? Que um entenda a necessidade do outro, que o planejamento seja feito dos dois, né? Que a reserva, que todo o trabalho do casal seja feito em prol disso, um apoiando o outro. Porque, Mel, eu te falo que o apoio do cônjuge, ele faz toda a diferença nesse processo. Faz toda a diferença no processo, né? Por exemplo, eu tô aqui hoje, 9 horas da noite, fazendo uma live. Meu marido tem que estar com os meus filhos, porque senão eu não podia estar aqui, O certo? meu também, senão não podia estar O seu aqui. também. O seu também. Então, se a gente não tem essa conexão, se um não dá o apoio que o outro precisa, fica muito mais difícil. Não é só a questão financeira, né? Que pode atrapalhar ou que pode ajudar. Então, quando a gente fala dinheiro, ele é o vilão ou ele é o mocinho? Vai depender do comportamento que a pessoa tem em relação ao dinheiro. Se eu chutar o pau da barraca sem, né, vulgarmente falando, é feio falar assim, né? Mas se eu chutar o pau da barraca sem fazer conta, eu posso realmente estar entrando numa fria, entrando no buraco. E aí? Claro que é diferente quando a empresa, se você é um funcionário, a empresa te desliga, você não tem muita opção. Mas até para as pessoas que estão nessa situação, se elas têm um planejamento de suporte para um caso de desligamento,
esse colchão que a pessoa criou, ele pode ajudar ali no processo de transição de carreira. Não precisa ser só naquele momento que é o meu momento. Porque é muito difícil para a gente criar coragem de mudar, né? Normalmente vem um fator externo que mexe com a gente e faz a gente criar coragem. E eles são super importantes, né? São super importantes. Várias mudanças acontecem assim. Às vezes a gente fica ali adiando. Talvez uma condição mais favorável a gente não faria uma mudança, mas aí vem uma situação que convida a gente a falar, peraí, realmente isso aqui não tá bom, eu posso mais. E aí você aproveita para fazer a mudança, né? Não, eu posso até, assim, abrir meu coração aqui para quem está assistindo, dar o meu exemplo. A minha história foi assim. Eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, amava o que eu fazia, sempre gostei muito. Foi com muito trabalho que eu cheguei onde que eu cheguei, né? Tinha uma vontade de ter um plano B, né? A gente fala assim, eu preciso de um plano B, quero fazer alguma coisa, porque eu não sei o dia de amanhã, né? Eu trabalhava muitas horas por dia, eu saía de casa às 6 horas da manhã, chegava às 7, 8 horas da noite, tinha, né? O trabalho me consumia, eu tinha as obrigações de casa, eu tinha os filhos para cuidar, então minha vida, ela era assim, uma roda gigante, ia, né? Aquela correria. E acabou que, como eu falo, que quando a gente não toma a decisão que a gente tem que tomar, a vida vai lá e nos obriga a fazer. Não é verdade? Aí chegou um momento que o meu filho fazia um tratamento médico, ele teve uma piora considerável, e eu precisei escolher pela minha família e ter dedicação exclusiva a ele. E eu fiquei 1 ano com dedicação exclusiva aos meus filhos. Em especial, né, ao Theo, que é o meu primogênito. Eu acho que se não tivesse acontecido isso, eu não teria tido coragem, sabe? Eu tinha ficado, até o dia que a empresa virasse e falasse assim, a gente não te quer mais. E teria me dedicado. Foi muito difícil para mim tomar essa decisão. Porque eu amava aquilo ali. Então, às vezes eu vinha embora para casa e falava assim, nossa, eu preciso pensar no meu plano B. Aí, tinha dia que eu falava assim, nossa, mas eu amo isso aqui demais, como é que eu vou pensar no plano B? Eu gosto disso aqui demais, né? E eu precisei tomar a decisão. E foi uma decisão muito difícil, porque foi a minha carreira, né? Foi uma história que eu construí, que eu não construí do dia para a noite, né? Foram 17 anos. Todos os dias subindo um degrau, todos os dias, né, dando um passo. E quando não foi uma decisão que eu tomei rápida, eu demorei um pouco a tomar essa decisão. Não tomei sozinha, o meu marido, nós sentamos e conversamos muitas e muitas vezes. E quando isso aconteceu, claro que a gente fez conta, mas o dinheiro, ele não era um item que nos impedisse de tomar essa decisão, porque a gente tinha feito o nosso colchão para um processo de transição de carreira. A gente não pensou que seria feito dessa forma, mas foi assim que a vida nos trouxe, né? Então, se eu não tivesse esse planejamento financeiro, que foi construído durante esses 17 anos, né? A gente vai conquistando as coisas e vai construindo, né, um pouquinho para cada coisa. Então, se eu não tivesse feito isso, talvez eu estaria lá na empresa. Por mais que eu amasse, a empresa estaria sofrendo porque os meus filhos estavam precisando de mim e eu não podia sair porque eu não tinha dinheiro para sair. Então, aí você pensa, o dinheiro é o quê? Ele é o vilão ou ele é o mocinho? Depende de como a gente se comporta em relação a isso. Exatamente. Então, e assim, eu sou muito grata a Deus por ter me dado sabedoria durante todos esses anos e ter chegado naquele momento e ter podido escolher, porque foi uma escolha. Eu fui lá, eu pedi conta. Eu lembro que meu chefe virou para mim e falou assim, Lore, mas e o dinheiro? Eu falei, vai faltar. Mas eu me planejei para isso. É isso que a minha família precisa. E eu tomei a melhor decisão que eu poderia tomar na minha vida inteira pela minha família. Entende como que... gente, vocês até assim, me desculpem, eu dei um exemplo meu aqui, mas é porque é algo real, é algo concreto que aconteceu comigo. Lore, assim, eu sei que você não planejou contar essa história aqui, mas é tão generoso, né? Poder ouvir um exemplo real, assim. Isso é muito generoso. Eu quero te agradecer, que eu tenho certeza que vocês viram esse monte de coraçãozinho subindo aqui, ó. Tanto. É por isso.
E assim, só que não é só de dinheiro que faz um processo de transição de carreira, né, gente? O dinheiro, ele te proporciona. Aí eu encontrei a Mel, querida, que mora hoje no meu coração e que me ajudou muito nesse processo. Porque como eu não consegui fazer o processo enquanto eu estava trabalhando, e eu acho que eu não ia conseguir nunca, sabe, Mel? Porque era tudo muito corrido e essa coisa, mas eu gosto tanto daqui, será que, sabe? Besteira. Deixa eu me empenhar pra cá. Pra que eu vou tentar uma outra coisa? Porque, querendo ou não, uma transição de carreira, a gente não volta para o mesmo patamar que a gente estava quando a gente quer realmente mudar. A não ser que eu tivesse mudado só de empresa. Mas aí não é transição de carreira, né? Estou mudando só de empresa. Né? Então a gente começa a subir de novo um degrau de uma escada. Né? Claro que eu imagino que a gente suba mais rápido pela nossa experiência de vida, pelo nosso conhecimento, mas a gente começa lá de novo, lá do primeiro degrau, né? Às vezes demora até achar qualquer escada que a gente quer subir, né? Mas a gente precisa ter as pessoas certas no nosso caminho. E você apareceu no meu, tá? Para quem não sabe, a Mel é minha mentora, né? E ela me ajudou a desenvolver o método GFC, né? Que é o método Gestão Financeira para Casais. E assim, foi incrível como que quando a gente chegou, quando a gente fechou, e não foi fácil, né, Mel? Não foi fácil perceber que aquilo ali já estava em mim há muito tempo. Há muito tempo. Né? Quanta coisa depois que a gente foi conversando, eu falei assim, Mel, eu já fazia isso há muito tempo, só que eu não percebia. Não é verdade? Sim. E sem perceber, de forma natural, de forma totalmente espontânea, né? De graça para as pessoas, aquela coisa assim que a pessoa chega, te faz uma pergunta, quando você vê, você está explicando para a pessoa um passo a passo, até que chegou a hora que você falou, gente, será que eu sei isso tudo? Vou colocar no papel. E aí a gente fica impressionada com o tanto que a gente escreve, né, Lori? Sim, é impressionante, né? Mas ter um método certo, Mel, ele faz muita diferença. Tanto o método para o planejamento financeiro, como o método para a gente criar esse processo. No meu caso, eu fui para o empreendedorismo, né? Mas nós chegamos a pensar em fazer um processo de transição de carreira para o mundo corporativo. Nossa, quando eu cheguei, eu também vou contar aqui em primeira mão, que ninguém sabe, né? Mas quando eu cheguei na Mel, eu estava estudando muito a fundo opções de franquia. Porque o que eu buscava no meu momento de transição de carreira? O que para mim foi fundamental? Era a minha flexibilidade de horário. O mundo corporativo, ele não me proporcionava isso. E tudo que eu procurei, né, quando eu comecei a abrir novamente o espaço para o mercado profissional para mim, né, quando eu cuidei aqui do que precisava ser cuidado e voltei para mim novamente e falei, peraí, deixa eu ver para onde que eu vou. Eu percebi que o mundo corporativo ele realmente não me atendia. Até então, para minha função, né, para minha experiência, eu não conseguia a flexibilidade que eu precisava. Então, eu parti para o mundo de franquia, porque eu, como franqueada, vou trabalhar muito, não tenho medo de trabalho, nunca tive, mas eu conseguia fazer os meus horários. E naquele momento, isso era muito importante para mim. Né, Mel? Até que a gente... Sempre né, Lori? Assim, eu fico vendo, assim, né? Tem uma pesquisa, eu gosto de falar com você que você adora números, né? Então, sempre com muitos números, aí vou me empolgar aqui, vou falar de número também. Tem uma pesquisa que fala, uma pesquisa realizada pela Rede Mulher Empreendedora, que diz o seguinte, que das mulheres empreendedoras que são mães, 75% delas começou a empreender depois da maternidade. Então, se a gente vê que o empreendedorismo, a gente está falando aqui sobre planejamento para transição de carreira, a gente vê que o empreendedorismo é um caminho para a maioria de nós, mães. Né? E aí tem um detalhe, porque aí a gente não está falando só do planejamento de transição, mas a gente está falando da pessoa adquirir conhecimentos também para aprender a fazer o planejamento financeiro desse negócio. Né? Exatamente. Então, assim,
eu te vejo falar sobre essa questão toda, assim, né? De ter esse colchão, de ter essa preparação, né? E o quanto que a gente empreendedora tem que estar o tempo todo aprendendo sobre isso também, né? Entender que não é um trabalho de fundo de quintal, não conduzir o nosso negócio de uma forma amadora, de uma forma de fundo de quintal, de Sim. entender que o que vai fazer o negócio dar certo é a gente, desde o primeiro dia, pensar como empresa, pensar com meta, definir objetivo claro, né? Ter definido o que a gente quer de faturamento, o que a gente admite de despesa, né? Para aquele faturamento, né? Então, assim, é tão importante isso e a gente se vê várias vezes na vida convidada a isso, né? Quando a gente casa, né? Você trabalha muito com casais e tal. Gente, eu lembro que foi uma das coisas, assim, muito loucas, assim, isso, né? Que a gente, quando eu casei com o William, assim, nós dois já trabalhávamos, nós dois já tínhamos carreira, sabe? E aí, quando a gente foi juntar tudo, assim, a gente teve dificuldade de saber, sabe? O que cada um ia pagar, como é que ia Aham. fazer, as despesas em comum, né? Eu saí da casa dos meus pais, então assim, eu não tinha despesa de casa. Eu tinha só as minhas despesas pessoais. Eu comecei a ter as de casa. Ele também, ele morava com os pais dele, começou a ter as de casa. E a gente precisou conversar muito, muito. E ali foi uma oportunidade, né? Mas, e várias coisas. Com o filho, mesma coisa. Quando chegou o Miguel, e agora, né? Um monte de despesa. E é engraçado, assim, hoje a gente foi fazer compra de material escolar, essas coisas assim. E Miguel tá indo pro primeiro ano, né? Uhum. Terminou, como é que chama? Infantil 5, que Dois. é como, Ah, tá. Uhum. como se fosse o terceiro É, período, cada vamos lugar tem dizer. um nome, como se fosse Agora prézinho. tá. Isso, prézinho. E aí foi pro primeiro ano. E aí a gente foi comprar o material dele e tal, R$ 1.000 de livro, de material. Aham. A gente olhou e falou, a gente não tinha ideia que É. era isso, né? Você vai ver E quando aí, os dois assim, estiverem no fundamental. aqui, Samuel, R$ 500. Um menino de maternal. Não, maternal não. Agora é primeiro período que chama, né? É. Infantil 4 que chama. Saiu do maternal agora, estava no maternal 3. Então, assim, tô falando aqui de valores, porque assim, eu não tinha ideia, né? Mas aí isso é uma coisa, né, Lore, que a gente vai ali, tá, ó, vamos ali, resolve ali, tira daqui, põe ali, não sei o que lá, se planeja, resolve, né? Sim. Mas se a gente não tem uma comunicação clara, o casal, a gente, em vários momentos, a gente se vê O em meu. conflito, Ai, né? isso é tão delicado, que eu falo que assim, tinha que ter curso de planejamento financeiro para os noivos, né? Para quem vai casar. Porque a quantidade de conflito que é gerado no casamento por questão do dinheiro é muito grande. E não é só porque tá faltando dinheiro, não. Não é. É pela questão do comportamento mesmo. Às vezes um tem um tipo de comportamento com dinheiro que o outro entende que não é o certo e aquilo vai gerando conflito, aquilo vai minando a relação. E é muito difícil. O casal tem que ter uma boa maturidade para sozinhos eles conseguirem alinhar aquilo ali. Então, assim, quem tem oportunidade de ajustar isso antes de morar na casa, igual você falou, eu não tinha despesa, eu morava com os meus pais, ele morava com os pais, e vocês não faziam ideia de como que era conduzir ali uma casa que não é fácil e nem barato, né? Não é. Então, é interessante demais ter ali antes já esse cuidado. E vai ajustando as coisas conforme o tempo vai passando, porque tudo muda. Né? Você comentou aí da pessoa, né, que vai para o empreendedorismo e tem que fazer conta, e tem que olhar faturamento, despesa e tudo mais. Muita gente tem muita dificuldade, às vezes desiste do empreendedorismo, porque está habituado no mundo corporativo, porque todo mês tem aquele salário caindo na conta e trabalhando, não trabalhando, né? Assim, digo, produzindo ou não produzindo, né? Trabalhando, mas produzindo ou não produzindo, aquele recurso está caindo na conta todos os meses. E quando ela vai para o empreendedorismo, não é assim que funciona. Então, às vezes, uma pessoa tem um ótimo controle financeiro, porque ela sabe quanto que ela recebe no mês, todo mês quer aquele valor X na conta dela, no dia seguinte ela paga tudo, sobra e vai. A partir do momento que não funciona mais dessa forma, às vezes a pessoa se perde completamente. E para esse processo de transição,
né, de carreira, a pessoa precisa entender que dificilmente ela vai começar ganhando o mesmo tanto que ela ganhava. Muito pelo contrário. Aquela monetização, ela vai vir. Quanto mais ela se dedicar, mais vai vir. Mas ela não vai cair do céu. Não vai cair do céu de uma hora para outra. Exatamente. Né? Agora que você falou um negócio aí, Lauren, do céu, minha filha, que você nunca tinha me falado, eu achei sensacional. Curso de finanças para noivos. Menina, que sacada incrível. Anota isso aí, tá? Pois é, eu tô até tentando entrar no curso de noivos da Igreja Católica, que é uma igreja próxima aqui, justamente para ver se ali a gente já consegue compartilhar um pouco. Não dá para ser um curso, porque o tempo é muito curto, mas já dá para abrir um pouquinho a cabeça. Não, ajuda demais. E sobre os perfis, né? Os perfis das pessoas. Né? Aquela pessoa que dança mais, que controla mais aqui. Sabe o que acontece muito com casais, né? Noivos que casaram? É incrível, mas é muito comum. Às vezes a pessoa casa e imagina que um é de um jeito e não é. Imagina que o outro é de um jeito e não é. Porque quando namora, só namora, não vê. É aquela história do palco bastidor, sabe? Do trabalho, que a pessoa só vê aqui, arrumadinha e tal, de brinco, mas não vê antes. Depois você vai ver a real, não né? vê como é que tudo aconteceu para chegar aqui, sabe? E isso acontece no casamento. E às vezes, quando vem o casamento, é um choque. Eu falo assim, mas peraí, você era tão, sei lá, mão aberta? Vou fazer um exemplo aqui, bobinho. Nossa, mas enquanto a gente namorava, você pagava tudo para mim, agora que a gente casou, você quer dividir? Olha que situação. Às vezes, não é o dinheiro, por causa do dinheiro. Às vezes é porque a pessoa acha que aquilo ali é uma gentileza que o marido, por exemplo, faz e ela se sente ofendida quando ele pega e cobra a parte dela. Mas cada um tem sua responsabilidade nas despesas, né? Só que isso precisa estar alinhado. Gente, tudo certo. Um casal em que um escolhe pagar tudo. Tudo certo. Não tem problema nenhum. Desde que isso esteja muito claro entre os dois e seja algo que os dois aceitem, esteja tudo certo. Seja bom para os dois, né? O que não dá é para um querer que o outro faça uma coisa que não é natural. Entendeu? E assim, vai ajustando, gente. Casar já é tão difícil, né? Já tem tanta coisa para acertar. Pensa. A pessoa dormia lá sozinha na cama de solteiro, né? Você morava com seus pais. Aí, de repente, vai para casa, dormir todo dia numa cama com outra pessoa. Aí tem que fazer supermercado, tem que pagar a conta, tem que começar a fazer tudo. Não tem mais mãe para chamar mãe. O que eu faço aqui? E aí? Aí vai ter que preocupar com dinheiro também. Né? Então, se a pessoa consegue organizar, conversar, deixar isso já claro no início da relação, as coisas fluem muito melhor, mas muito melhor. Nossa Senhora. Então, assim, a gente tá indo pro casamento, né? Aqui. Mas tem uma questão a ver com os sonhos também, né, Lauren? Porque assim, a gente fala essa coisa do ponto de vista prático do dinheiro, assim, da praticidade, do dia a dia, das contas, despesas e tal. Mas isso a gente está falando aqui é curto prazo, mas a médio e longo prazo, os sonhos que a gente realiza ali na frente tem a ver com as atitudes, as coisas que a gente toma hoje. E no casamento, a gente não toma essas decisões sozinhas, nunca mais. Então, assim, uma viagem de férias que a gente vai fazer tem que ser uma coisa decidida de forma compartilhada. Um investimento que você vai fazer, eu quero fazer esse curso, eu quero fazer tal coisa. É importante compartilhar. Então, assim... Inclusive o processo de transição de carreira. Sim. Então, é muito complicado ali né, o marido, a esposa, decidir sozinho e não contar nada, e não compartilhar nada de um processo de transição de carreira. Claro que a pessoa tem a intimidade dela, né? Tem os desejos lá dela, às vezes ela não quer compartilhar, ela pode até estudar algumas coisas, né? Olha, eu tô aqui, vamos supor, eu estou trabalhando aqui no mundo corporativo, mas eu já estudava franquia já tinha muito tempo. Eu podia até não comentar nada com o meu marido, tá? No meu caso não era assim, sempre foi muito aberto. Mas eu podia até não comentar. Mas no ato, na hora que eu estiver querendo realmente fazer, eu preciso discutir isso.
Ele pode se sentir enganado. E o casamento precisa ter transparência. Não é isso? Essa lealdade. É uma relação. Não dá, é o que você disse. Tem coisas que não dá mais para decidir sozinho quando você casa. E é uma escolha que a gente faz, né? Casar obrigado, gente, era foi minha avó, né? Passou, tem muitos anos. Hoje em dia, dificilmente alguém casa obrigado. Casa por escolha. Não é isso? Casa porque quer compartilhar a vida com alguém, porque quer construir sonhos, né? Tem uma frase do Raul Seixas que eu adoro, que é aquela: sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade. E é isso aí. É isso aí. Então é muito gostoso a gente poder viver isso, a gente poder compartilhar. Então, até para o planejamento, né? Na hora de fazer mesmo, vamos ver. Num processo de transição de carreira, eu preciso saber o que o meu cônjuge consegue segurar ali, dar conta de segurar, né? Faz parte da minha rede de apoio, né, Mel? Eu tenho rede de apoio, eu não sabia que tinha esse nome. Faz parte da nossa rede de apoio para a gente poder estar aqui, por exemplo, nesse momento, fazendo essa live. Não é isso? Exatamente. Muito bom. Mas vamos lá, eu queria saber umas dicas. Vamos falar sobre algumas dicas? Vamos lá. Eu sei que você preparou um material top de conteúdo para essa live. Eu tô querendo aqui bater um papo daquilo tudo com você. Então, gente, vamos lá. O primeiro passo, tá? Para qualquer reserva financeira, para você começar a fazer qualquer reserva financeira, é você ter consciência. Nossa Senhora! Eles viram uma barata que voa. Ah, meu Deus! Que voa, estou voando aqui. Não acredito. Chama o papai, então. Isso é coisa do papai resolver. E ela tá lá em cima. Sabe onde que tá lá em cima? Sei. De leite? Sei. Ela tá lá em cima. Você viu ela voando assim, ó? Foi? Vem cá, dá só um tchau pra amiga da mamãe pra você poder descer. Ela não tá vindo de lá. Ela tá lá em cima. Entendi. A gente não consegue pegar. Tá bom. Vem cá. Vem cá, rapidinho. Ele não quer ir, não. Pode ir. Então vai lá no papai. Fala pra levar a barata embora. Voou assim, uma barata voadora, e eles saíram correndo aqui, contar que viram uma barata voadora. Se tivesse aparecido aqui, eu tinha saído correndo. Ainda bem que não foi incrível, não. Quer dizer, não sei, pode ser outra coisa, né? Eles acham que é uma barata, não sei. Eles viram, na verdade, um objeto não identificado. Eles viram um objeto não identificado voando. Estão supondo que é uma barata. Mas vamos lá. Conta. Pessoal, o primeiro passo para fazer qualquer reserva financeira é a gente ter consciência dos nossos gastos, tá? Eu fiz até uma live alguns dias atrás e falei dos 5 perfis que a gente tem das pessoas quando a gente fala de reserva financeira. Então, você precisa pegar e colocar no papel mesmo, você e seu marido. O que a gente gasta? Colocar as despesas uma a uma, ok? E você, óbvio, que precisa saber qual que é a sua renda, quanto que entra. Aí, como eu disse, quem é profissional, né, do mundo corporativo, quem é CLT, normalmente tem uma renda fixa, pode ter alguma variação por causa de premiação, né? Tem algumas pessoas que recebem variável, mas pelo menos um fixo a pessoa tem por mês. Então, ela consegue ter consciência de, no mínimo, quanto ela tem. Quem trabalha com empreendedorismo, quem é profissional liberal, né, quem é empresário, já é mais difícil ter um valor fixo, mas ele consegue ali calcular mais ou menos uma média. Aí, por segurança, você joga essa média um pouquinho para baixo para poder fazer a conta. Então, o primeiro passo é fazer com que suas despesas sejam menores do que a sua receita. Não adianta você querer fazer uma reserva financeira que seja para fazer um planejamento de transição de carreira, que seja para realizar um sonho, que seja para trocar um imóvel, se você gasta mais do que você recebe. Né? Claro, gente, que nem sempre você vai conseguir fazer isso todos os meses, uma reserva financeira todos os meses. O mês de janeiro é um mês difícil. O Mel acabou de falar, gastou R$ 1.500 de material escolar com os filhos. Né? E é um valor que pode ali desequilibrar uma renda do mês. Mas, por exemplo, Mel, para o ano que vem,
que você já sabe que é mais ou menos isso, você consegue se planejar para chegar a janeiro e já tá com dinheiro separado para isso. Aí não desequilibra, certo? Você já fez a reserva financeira para isso. Então, o primeiro passo é esse, gente. Olhou, começa a ver o que pode ajustar. Porque muita gente, na hora que vai fazer as contas, esquece de tantos detalhezinhos pequenos que eu falo que são os buraquinhos de um balde. Que a pessoa não faz ideia daquela gotinha que fica caindo e fala assim, gente, mas não pode. Eu tô anotando aqui as minhas despesas, eu tô anotando as minhas receitas e a conta não fecha, a conta não fecha. E na hora que vai ver mais a fundo, a pessoa tem lá uma gotinha que todo dia cai. Que todo dia cai e ela não percebe, ela não observa. Então ela precisa sim destrinchar. Ela e o marido. Gente, eu não tô falando para deixar de fazer as coisas gostosas da vida, não. Pelo contrário, eu sou a favor de viver a vida, tá? Eu não quero aqui que ninguém fale assim, nossa, vou parar de viver, vou comer só miojo, eu não vou mais sair porque eu preciso juntar dinheiro. A minha ideia não é essa. A proposta do método GFC não é essa. A proposta é que o casal viva as delícias da vida, mas que viva com consciência e consiga planejar os sonhos médios e os sonhos grandes, né? E uma transição de carreira, ela não é um sonho pequeno, não é. Não é um sonho que você faz assim e realiza, não é verdade? A Mel, ela pode me dizer, né? E essa coisa do sonho grande, sonho pequeno é interessante, né? Porque eu lembro quando eu estava no mundo corporativo que, nossa, assim, não estava feliz e tal. E aí, sabe o que eu fazia? Uma boa parte do que eu recebia bem. Lá eu gastava meio que me compensando, sabe? Eu mereço porque trabalho Eu muito. mereço. Nossa, eu tô tão cansada, eu mereço. Nossa, tão cansada, eu mereço. Eu mereço. E aí o que acontecia? Como eu sempre achava que eu merecia essas coisas ali, aqueles prazeres momentâneos, eu deixava, eu me impedia de merecer, de verdade, coisas maiores, planos maiores. E a minha transição de carreira foi adiada muitas vezes por isso. Eu já queria mudar, mas eu ficava assim, aquela coisa. Não tinha uma motivação suficiente para guardar dinheiro para isso. Mas para pegar o dinheiro e torrar em algum prazer momentâneo ali, porque eu estava muito cansada, eu estava muito desgastada, eu estava muito chateada com alguma coisa de trabalho, isso eu tinha disposição todo final de semana, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Para quem tem essa dificuldade de ver o dinheiro na conta, tá? Ah, eu não consigo guardar porque se eu vejo que o dinheiro está disponível, eu gasto. A gente sugere fazer aplicação em algum lugar que ela não veja, tá? Os fundos de previdência são fundos excelentes. Eu também fiz uma live, acho que foi essa semana, falei dos fundos de previdência. Então, claro que a pessoa vai ver qual é o ideal para o perfil dela, mas a gente aplica no fundo de previdência não é só para aposentadoria, não. A gente faz um fundo para os nossos planos maiores, né? Para os nossos objetivos aí no médio e no longo prazo. Então, por exemplo, se você me conhecesse na época, né? Mas demorou a me conhecer, eu iria te orientar. A gente iria fazer conta, ia ver quanto que você conseguiria fazer uma reserva num fundo de previdência, considerando aí todos os benefícios que o fundo tem, e você não ia ter acesso àquele dinheiro. Então, é assim, caiu o salário, debitou o fundo, foi. Na hora que você olhar, você falava assim, eu mereço, mas vou gastar não, o dinheiro tá acabando, mês que vem eu compro. E isso acontece, efetivamente acontece, sabe? E o fundo de previdência, como todo mês você paga, e ele não fica lá disponível, né? Igual eu disse, você consegue consultar o saldo, mas você tem que ir, você vai lá, fundo de previdência e vê. É diferente quando você pega saldo de investimento. É diferente. Normalmente você não entra lá todo dia, todo mês, toda hora para ver, certo? Então, o fundo de previdência ele é um fundo indicado para as pessoas que não conseguem, em hipótese alguma, fazer reserva, sabe? Se você tivesse feito isso, talvez sua transição teria sido mais rápida. Bem mais suave. Bem mais suave. Coragem. Mas o casal, né? Que seja uma decisão pessoal também, porque às vezes a pessoa não quer compartilhar isso até então, né, com o cônjuge, mas ela precisa definir lá o que eu quero gastar. Uma forma também, se a pessoa já tem ideia do que ela quer, tá? Que não é o caso de todo mundo, mas se a pessoa já sabe o que ela quer, quero fazer uma transição de carreira porque eu quero montar uma loja de roupa, gente, hipoteticamente falando, tá?
Então, se ela já sabe o que ela quer, ela consegue fazer conta. Eu quero ponto tal, então já posso pesquisar. Eu vou saber que eu vou gastar tanto de estoque, tanto para montar a loja, tanto de material publicitário, tanto de marca. Ela consegue definir qual que vai ser o custo dela e ela consegue já planejar para aquilo. Então, se eu vou gastar X, eu consigo guardar tanto, eu vou guardar tanto, que em tanto tempo eu consigo ter a reserva financeira suficiente para aquele objetivo específico, tá? Como a maioria não tem essa informação, né, ainda não sabe bem o que quer fazer, é importante que a pessoa tenha no mínimo 6 meses. No mínimo, gente. No mínimo 6 meses de reserva para qualquer processo de transição de carreira. E quando eu falo processo de transição de carreira, a pessoa tem que pensar que pode ser quando a empresa desliga também. Eu tô bem, eu tô ótima, aconteceu alguma coisa. Gente, infelizmente, aconteceu a chuva aqui em Belo Horizonte, destruiu um monte de lugar. Pode ser que algumas pessoas percam a empresa emprego porque a empresa às vezes vai fechar, né? Porque foi uma destruição muito grande. Não estava nos planos, não significa que é um mau funcionário, mas foi uma fatalidade e aconteceu. Ok? Então, se eu tenho uma reserva de 6 meses, eu consigo, nesse meio tempo, me realocar sem causar grandes conflitos internos, grandes conflitos no casamento, grandes angústias. Eu consigo trabalhar para me realocar com tranquilidade. Tempo, né? Esse tempo para que as coisas sejam retomadas, né? Sem muito desgaste. Eu consigo, às vezes, pagar um processo de mentoria para eu realmente ver o que eu quero. Porque quando a gente é bem orientado, a gente caminha muito mais rápido e, consequentemente, a gente economiza recurso e tende a ter o retorno financeiro mais rápido também. Né? Do que ficar testando. Né? Não, então, demais, assim, demais. Então, o primeiro passo é identificar, ajustar e começar a fazer a reserva financeira. Mas aí, você precisa entender como que você vai fazer isso. Como que eu me adequo em relação a gastar dinheiro, né? Eu consigo guardar? Qual dos meus 5 perfis eu sou? Eu gasto tudo? Eu recebo e nem vejo? Eu sou extremamente controlado e consigo? O que é extremamente controlado é o que consegue fazer isso de forma mais rápida. Tá? Eu faço conta, mas faço conta de Araque, né? Eu faço conta, mas na hora que eu vou ver aquilo não é bem aquilo, não. Então, identifique seu perfil. Olha qual que é o investimento que eu consigo fazer que não coce a minha mão para ir lá e usufruir dele com coisas que são ali desnecessárias naquele momento. Então, assim, e ter um colchão financeiro para suportar um processo de transição de carreira, isso é muito valioso. Isso é muito valioso. Eu vejo lá no PMC alguns colegas, assim, sofrendo muito com a questão da monetização, justamente porque não tem um colchão, certo? A gente não vê? Seria mais. E vai gerando uma ansiedade, né, Lore? Vai gerando uma ansiedade, né? Muito grande. Gente, claro que todo mundo quer monetizar, né? O dinheiro precisa vir, o dinheiro precisa entrar. Mas se a gente ficar na energia só que o dinheiro precisa vir, às vezes você não consegue. Medo, né? Aquele demora a fluir. E tem uma coisa também, assim, né? Algumas vezes, para algumas pessoas é isso, assim, é você fazer essa preparação e aí fazer a transição, sair do seu emprego e começar uma outra coisa. Mas para muitas pessoas, o caminho é conciliar. Sim, muitas. Exatamente. Para muitas pessoas é isso. A pessoa tem o emprego dela, continua trabalhando, aquele emprego, tá fazendo a manutenção da vida dela e tá financiando aquele sonho que ela tem. Exatamente. Então, assim, mas até para isso a pessoa tem que saber. Então, se ela chutar o balde, como 75% das pessoas responderam que já tiveram vontade de chutar o balde, se a pessoa fez o planejamento financeiro, ela sabe que ela não pode ainda chutar o balde. Ela vai ter que respirar fundo, né? Mais um dia. Ou mesmo se por alguma razão extrema, ela chega no ponto de chutar o balde, ela chuta o balde com muito mais consciência, sabendo o que ela está fazendo, que ela já fez as contas, já entendeu o tamanho do problema.
e já É conseguiu isso aí. ver que tipo de solução que ela pode dar para aquela situação, né? Às vezes até arrumar um outro trabalho que tenha menos horas, que ela consiga conciliar, mas ela precisa ter consciência disso. Senão a pessoa vai ficar vibrando só na falta. E ela precisa vibrar a energia, né, no que vem, no que é bom. Aí Exatamente, na abundância, na prosperidade, é isso mesmo? exatamente, né? Mas, Mel, que eu queria que você se apresentasse para os meus seguidores, né? Porque acabou que a gente engatou aí o papo, Ah, eu falei de é, você, o né? papo Falei aqui que era tem tudo, né? mentora, mas eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho. É. Eu sou a Mel Bracarense, sou psicóloga, sou coach de carreira para mães. A minha missão de vida é ajudar mulheres a descobrirem a sua missão e a transformarem um negócio rentável, para poder trabalhar com o que amam, ajudar muitas pessoas, ser bem remuneradas por isso e ter o que a gente mais quer na vida, que é flexibilidade, né? Para poder estar curtindo a família, acompanhando a família, sem abrir mão da carreira da gente, sem abrir mão, fazer algo que realmente é uma missão na vida da gente. É isso. É, eu tenho muita gratidão, Mel, de ter te conhecido, sabe? Eu já falei isso, né? Já até gravei um vídeo falando isso. Mas eu tenho muita gratidão, assim, por Deus ter te colocado ali no meu caminho. Eu conheci a Mel assim, gente. Eu tava na academia, vendo Facebook, né? Eu estava fazendo esteira, tá, gente? Eu não tava ocupando espaço lá, não. Aí apareceu uma propaganda da Mel falando, né? Mães com carreira. Eu falei, opa, o que é isso aqui? Deixa eu ver. E teve a semana Mães com Carreira. Gratuita, eu acho que tá para ter uma em breve também, não tá, Mel? Por Dos agora? dias 3 a 10 de fevereiro, agora a partir de segunda-feira. Vai ter a Semana Mães com Carreira e tá toda nova, minha filha. Gravei hoje o vídeo 1 Nossa, que da Semana Mães com bacana. Carreira. Então, assim, eu vi e eu fiz a semana, eu vi aquilo, achei legal, falei, deixa eu fazer isso aqui. Apesar de já estar, assim, muito avançada e com algumas negociações de franquia, sabe? Gente, aquilo mexeu tanto comigo, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia como que aquilo mexeu comigo. Mas mexeu muito comigo. E eu acabei entrando para o PMC e foi incrível para mim o processo. A Mel, ela nos acolhe e num processo de transição, ter esse apoio, ele é fundamental, sabe? Então, sou muito grata a Deus por ter te conhecido e pela oportunidade de ter participado do PMC. Então, assim, gente, se alguém aqui está querendo fazer, né? Porque eu imagino pelo tema que muita gente esteja querendo agregar um pouco de conhecimento, vai lá e faz a Semana Mães com Carreira gratuita, né, Mel? E assim, a gente agrega muito conhecimento, assim, um olhar para dentro que eu nunca tinha feito. Não é fácil, não, viu? Não vão pensando que é só assistir uma aulinha que tá tudo bem, não. Gente, não é fácil, mas assim, é enriquecedor e eu digo que depois que dói, porque doeu o meu, é libertador, sabe? Os processos de mudança não são fáceis, né? Mas é incrível. E a Mel é uma pessoa incrível. Vocês vão ter oportunidade aí, quem for fazer a Semana Mães com Carreira vai ter oportunidade aí de conhecer ela mais de perto. É uma pessoa que tem muito conhecimento e que consegue mesmo nos ajudar e nos auxiliar. E não vale chorar nesse processo aí, que não é um processo fácil, né? Mas que é algo que é tão importante pra gente, porque a nossa vida profissional é uma parte muito importante da nossa vida. Não é isso? É isso. Ah, eu fico emocionada aqui, ó. Tem um monte de gente comentando aqui, ó. Olga tá aqui comentando, uma mente Ai, mais tá com nem vi. saudade, não tá com saudade. Ai, gente, que coisa, viu? Tô vendo um monte de recadinho aqui, ó. Vários e vários e vários. Juju Saliva tá aqui também, mandando beijo. Celinha tá mandando aqui também. Muito bom. Também te amo, Celinha. Ai, gente, que coisa mais linda. Mas assim, Mel, muita gratidão por você ter aceitado esse convite de estar aqui comigo hoje. Eu espero que tudo que a gente falou aqui, né,
agregue muito aí em todo mundo que está ouvindo, que a pessoa possa parar para refletir, refletir muito na questão financeira e muito nos propósitos dela. Porque, gente, dinheiro foi feito para nos proporcionar sonhos, né? Tem uma frase que fala que o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo patrão. Então, o dinheiro, ele vem para nos servir, né? Não é a gente servir ao dinheiro. E muitas vezes a gente está vibrando no trabalho e a gente servindo ao dinheiro o tempo todo, né? Ai, não, porque aqui, eu tô infeliz, mas aqui paga muito bem. Eu tô infeliz, mas aqui eu tenho status. Eu tô infeliz. Então, assim, se você quer fazer um processo de transição de carreira mesmo, se seu coração não se enche de amor quando você vai fazer o que você faz, ou mesmo que se encha de amor, se aquilo ali não tá cabendo mais no seu mundo, porque quando a gente se torna mãe, que foi o meu caso, meu mundo mudou, meu mundo se transformou. Muita coisa que fazia sentido para mim deixou de fazer, deixou de ter importância. Então, se tudo isso aí, né, te tocou e você conseguiu ter alguma conexão, eu espero que tenha sido rico, que você consiga criar aí um método interno. Gente, se quiser me fazer qualquer pergunta, meus contatos estão na bio do Instagram, você pode mandar direct, você pode mandar e-mail, você pode mandar WhatsApp e eu te respondo, tá? Assim, com todo o amor do mundo. E a Mel também, tá? Porque nossa senhora! Eu sou a figurinha carimbada na comunidade no WhatsApp da Mel, né? Então, assim, eu espero que tudo isso aqui, essa quase uma hora que a gente teve junto aqui, tenha agregado bem muito na vida de vocês. Ô, Lori, e que o dinheiro não seja uma desculpa também, né? O dinheiro não pode ser o vilão, ele tem que ser o mocinho. Senão a gente fica assim, não, mas quando eu tiver dinheiro eu faço isso, quando eu tiver dinheiro eu faço aquilo. Que é isso? Vai lá e faz, porque o dinheiro vem, né? É isso mesmo. Vai lá e faz, que o dinheiro vem. Tudo que a gente faz com amor, o universo retribui, né? É isso mesmo. Né? Ai, tô me sentindo honrada de estar aqui, viu? Quero te agradecer pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Vou pegar essa live e vou colocar lá no IGTV, no meu IGTV. Vou baixar ela e vou colocar lá. Vou ficar super honrada. Adorei esse bate-papo, eu sei que vai ajudar muita gente, né? Ô, Lori, eu acho que você deveria fazer uma live para falar com os noivos. Desde a hora que você falou de curso de noivos, curso de planejamento financeiro para noivos, menina, estranho, deve ser bom demais, precisa. E esse movimento que você falou, esse curso de noivos da igreja, que você falou que vai conseguir um espaço para começar a falar, acho que é uma ótima oportunidade, sabe? Para você levar para essas pessoas. Porque, claro, que ali naquele 30 minutos, 50 minutos que você vai ter ali, você não vai conseguir explicar todo o seu método. Sim. Mas você vai conseguir mostrar para as pessoas os pilares do seu método. E aí as pessoas que sentirem realmente que, assim, se tocarem daquilo ali, elas vão pedir sua ajuda. E aí você vê dentro da sua agenda como é que faz para conseguir absorver. Porque eu fico assim, quando você falou a coisa dos noivos, sabe? Gente, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Tá na minha lista aqui de lives, sim. Eu só não consigo fazer tudo de uma vez, né? Mas tá aqui, já anotado. Já tô criando conteúdo também para noivos, sabe? Vai vir sim, daqui uns dias aí, um conteúdo muito rico. Eu acho excelente. Parabéns, parabéns mais uma vez. Ó, Renata está escrevendo aqui, ó. Obrigada por cederem o tempo e conhecimento de vocês. Cheguei no final, mas gostei muito. Que coisa linda. Muito bom. A Grazi. Aí, ó, tem que colocar no seu também, viu, Lori? A Grazi, por fim de semana, falando. Lori vai pôr também. Vou colocar. Vou deixar salvo 24 horas. E vou subir para o YouTube e vou subir para o IGTV, né? Nosso tempo aqui tá acabando, Mel. Daqui a pouco o Instagram vai nos cortar, né? Então, assim, mais uma vez, muitíssimo obrigada por fazer parte da minha vida, por fazer parte da minha nova história profissional e por estar comigo aqui hoje. Muita gratidão mesmo, viu? Eu te agradeço, de coração. Estamos sempre juntas, viu? Sempre um beijo. Um beijo para todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.
27.